Olá, muito boa tarde a você aí de casa. Ótima semana que está começando. Vamos falar da Chapecoense. Ontem, mais de 14 mil torcedores foram à Arena Condá para ver o encontro do Verdão com o Grêmio. A expectativa era de uma vitória, até porque o time gaúcho veio com os reservas para Chapecó. Mas não deu. Tudo igual, 1-1 na Arena Condá. Uma arena pintada de verde, branco, azul e preto. Duas torcidas animadas. A da Chape esperando a vitória, a primeira deste retorno do brasileiro. O torcedor está animado e vamos ganhar hoje, não tem outro caminho. A Chapecoense precisa ganhar. Com certeza ele vai ganhar, viu? Eu acredito nisso. Hoje tem que ser a virada, né? Porque a Chapecoense precisa. Na torcida tricolor, confiança. 2-0 Grêmio. A gente ama o Grêmio, ama a Chape, fica dividida, mas o coração bate mais forte pro lado do Grêmio. Não tem essa história de, porque é time reserva, não, a gente sempre vai apoiar incondicionalmente. E não demorou para a torcida que lotou a área destinada aos visitantes comemorar. Aos 2 minutos, o Grêmio, que foi a campo com o time reserva, abriu o placar. PP recebeu de Hernani e mandou para a rede. Um gol relâmpago que apagou a Chape. O estreante Jean Rolim tentou. O capitão Wellington Paulista, de primeira, errou o alvo. A Chape se mandou para ataque. E o Grêmio não aproveitou os espaços. Veio o segundo tempo e um novo gás para o Verdão. Aos 16 minutos, ele, Carlos, aproveitou a sobra e deixou tudo igual na Arena Condá. O torcedor acreditou na virada, empurrou o time até o fim do jogo, até essa defesa de Paulo Vitor, que impediu a vitória da Chape aos 46 minutos. Um gol de cada lado e mais um empate para a conta da Chapecoense. Nos 3 últimos jogos em casa foram 3 pontos somados. Pelo menos o pontinho de hoje tira o Verdão da zona do rebaixamento. Claro que nós não vamos comemorar o empate, porque nós estamos buscando essa vitória faz algumas rodadas, mas eu acho que o que fica que nós precisamos dar uma resposta para a nossa torcida. Eu acho que a resposta da entrega, da determinação, da vontade de vencer, do jeito que acabou o jogo, nós em cima da equipe do Grêmio. Eu acho que essa é a identidade da Chape, é isso que é o nosso DNA. Com o empate, o Grêmio chega a 27 pontos e fica na 4ª colocação. O Grêmio ganhou um ponto, pelas circunstâncias que nos encontrávamos, melhor falando, e pela situação do adversário. Então é sempre muito bom, até porque, eu volto a repetir, uma equipe totalmente diferente e mesmo assim a gente conseguiu um bom objetivo. Boa tarde. Para o técnico Renato Gaúcho foi bom esse empate, até porque estava com o time reserva. Agora o Chapecoense que de repente perdeu a oportunidade de ir sobre o time reserva do Grêmio, sair da zona do rebaixamento, mas respirar um pouquinho mais aliviado no campeonato, porque a sequência é difícil. Você gostou do time ontem, das mudanças feitas? Olha, eu gostei muito do time no segundo tempo. Primeiro tempo o Grêmio surpreendeu, fez um gol logo a 2 minutos, e essa foi a proposta do Grêmio, né? Com o time de reservas desfalcado, veio jogar no primeiro tempo um pouco mais atrás, mas com o contra-ataque, sem abrir mão de atacar, e fez o gol a 2 minutos. E no primeiro tempo a Chapecoense demorou um pouquinho para se acertar, para assimilar o golpe, mas num determinado momento a Chapecoense também melhorou no primeiro tempo, foi à frente, teve oportunidades no primeiro tempo para empatar, mas terminou no primeiro tempo 1-0. E aí no segundo tempo, sim, no segundo tempo foi jogo de um time só a Chapecoense jogou, o Grêmio apenas se defendeu, o Jandrei assistiu o jogo, não teve que fazer nenhuma grande defesa, a Chapecoense empatou logo aos 16 minutos, nenhuma grande defesa, não, nenhuma defesa, porque não teve nenhum chute a gol do Grêmio no segundo tempo, né? Então, empatou a 16 minutos e deu a impressão de que poderia virar o jogo. Tá aí o gol do Grêmio, né? A bola bem trabalhada, defesa da Chapecoense meio aberta, meio mal postada, e méritos para o Grêmio, que armou bem o contra-ataque com o Douglas, com o PP, com o Brocador, e o PP acabou concluindo. Méritos para o time do Grêmio, que soube armar bem. Aí as oportunidades, olha que infelicidade do Amaral. As chances da Chapecoense. A bola passou no meio das pernas do Amaral. Se ele dá um tapinha, ele teria feito o gol de empate, né? E assim outras oportunidades, essa aí do Jean Rolim, que estreou muito bem, causou uma impressão muito positiva a estreia. Parece que finalmente temos um meia. Até o Gilson Kleina comentou isso, né?
Em 9 meses que ele está na Chapecoense, pela primeira vez, segundo ele, que conseguiu colocar um meia em campo. Olha só que grande bola para o Osman, aí cruzou meia altura, essa bola tinha que ir pelo chão. O Wellington Paulista pegou mal e ela foi para fora. Tinha que meter essa bola no chão para facilitar a conclusão do Wellington Paulista. Aí o Grêmio também teve conclusões com o Tassiano, o Jandrei defendeu, e aí veio o segundo tempo e aí o gol de empate. Gol irregular, a gente tem que saber quando é a favor e quando é contra também. A banca paga, a banca recebe. O Bruno Silva estava realmente adiantado e o Bandeirinha não viu, porque é um lance muito difícil, praticamente mesma linha, e o Eli Carlos acabou empatando. E o Bruno Silva infernizando a vida do Guilherme Guedes, o lateral esquerdo lá, né? Foi um vareio, foi um calorão do Bruno Silva, estava enlouquecido o menino no segundo tempo, jogando como ponta direita, e é ali que ele se dá bem, né? E aí uma cabeçada do Amaral que o Paulo Vitor defendeu. Então a gente nota aí o segundo tempo, não é edição, é realidade. O Grêmio não atacou, o Grêmio não teve um chute a gol no segundo tempo, porque no segundo tempo a Chapecoense foi melhor, empatou e poderia ter virado. Então, os aspectos positivos, a atuação do Bruno Silva foi muito boa, do Eli Carlos, muito boa atuação, gol e uma raça de sempre impressionante. A estreia do Ian Rolim também foi muito positiva, causou uma impressão muito positiva. Não faltou desta vez, eu que reclamo muito disso, todo mundo reclama, não faltou garra, raça, determinação, luta. Isso aí hoje a gente tem que elogiar e saber reconhecer. Porém, por que não é sempre assim? Por que não jogam sempre com esta garra, com esta raça, não é mesmo? Porque pelo segundo tempo a Chapecoense poderia ter vencido o jogo. O que eu não gostei foram as alterações do técnico Gilson Kleina. Sinceramente não entendi. Quando saiu o Ian Rolim, ele deveria ter colocado o Dofo. O Dofo que jogou muito bem no segundo tempo contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Colocou o Alan Ruschel totalmente sem ritmo. E aí o time da Chapecoense meio que nada contra o Alan, mas não era momento para o Alan. E depois Vinícius Lopes ficando com 2 laterais pelo lado esquerdo, né? Também não consegui entender, ninguém entendeu, né? E as alterações não fizeram bem para o time da Chapecoense. Então eu acho que ele acertou na escalação, mas nas alterações não deram certo do técnico Gilson Kleina ontem. Então, pelo segundo tempo, pelo Grêmio estar com o time de reservas, pelo volume de jogo que a Chapecoense teve, pelas oportunidades que criou no segundo tempo, ficou mais uma vez, infelizmente, um sentimento amargo de que poderia ter vencido o jogo. Mesma coisa que aconteceu quando o Santos, quando empatou em 0-0 ontem, empatou em 1-1. Sai da zona de rebaixamento, mas ainda fica numa situação muito difícil, muito desconfortável na tabela de classificação. É isso aí. Você falou da vontade, né? Que o torcedor cobra muito isso também, né? Que quer ver o time com vontade em campo. Ontem o técnico Gilson Kleina fez 2 mudanças na equipe. Ele deixou de fora da partida o Canteiros e também o atacante Guilherme. Depois do jogo, o Rui Costa falou sobre essa questão. Não se trata de punição. Foi o que o Gilson disse. Nós não desistimos de atletas, é normal o treinador que tem um elenco como o Gilson tem fazer algumas mudanças. Eu penso que da forma como nós vimos jogando era natural que houvesse uma mudança. As equipes mudam, né? E o Gilson continua contando com os atletas que estão à disposição, nós também. O importante é que os atletas tenham sempre essa disponibilidade e a capacidade de entender e de compreender como é que se joga no Chapecoense. Tem muitos diretores ontem na Zona Mista falando isso, né? Tem que jogar com vontade, com garra e honrar essa camisa. Não estão em sintonia com aquilo que querem, que tem que ter um jogador de Chapecoense. Não foi punição, mas foi um puxão de orelha. O Guilherme, com todo respeito, até agora não justificou a sua contratação pela Chapecoense. E o Canteiros é a decepção maior, porque o Canteiros no ano passado jogou muita bola. Foi o maestro do time, na recuperação do time, saiu da zona de rebaixamento para a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, muito pela qualidade do Canteiros. Só que esse ano aqui é uma decepção total. Ficou muito tempo negociando renovação de contrato, acabou renovando o contrato, mas de lá para cá esqueceu de jogar futebol, é uma decepção. Então, não é uma punição, mas é um puxão de orelha. O que eu falo, não para o Canteiros, não para o Guilherme, mas para todo mundo que trabalha na Chapecoense. Quem não tiver motivação, quem não tiver vontade de trabalhar na Chapecoense, de vestir a camisa da Chapecoense, tem que falar para o departamento de futebol, para o Rui Costa e pegar e ir embora. Só fica quem tem vontade, quem tem garra, raça, sangue nos olhos para honrar a possibilidade de estar jogando na Chapecoense. Quem não tiver vontade, porque não tem nenhum craque, não tem ninguém substituível, né? Não tem nenhum craque acima da média. Então, todos têm que ter, no mínimo, muita motivação e muita vontade. E não era isso que nós estávamos vendo dentro de campo do Canteiros e também do Guilherme. Então, quem não quiser ficar, o negócio é ir embora. Se ficar, tem que ficar motivado, porque todo mundo tem que estar motivado e honrado de trabalhar nesse momento na Chapecoense.
Tem que ter vontade, Badá, igual o time sub-20 da Chapecoense, que no fim de semana levantou mais uma taça, tá? Lá no domingo, Gonzalez empatou 1-1 com a equipe do Tubarão, havia vencido a primeira partida, que foi em Xanxerê, na verdade, né? Mas como mandante por 2-1 e por isso levantou a taça. E ontem, durante o intervalo de partida na Arena Condá, os meninos do sub-20 também, enfim, apresentaram a taça para a torcida, tiveram um momento de comemoração muito especial junto do torcedor. Parabéns aos meninos e muitos destaques, né? Vindo da base também, e a gente com muita esperança no futuro da Chapecoense. É o bicampeonato, né? A Chapecoense exigiu nos últimos 4 anos e conquistou 2 títulos, 2016 e agora. Então é o reflexo do trabalho que está sendo muito bem feito na base. Parabéns ao Mano da Upiva, junto com o Dico Kuchaski, todos que trabalham na base, tem uma estrutura muito boa disponibilizada para a Chapecoense, e o resultado disso é isso, né? Conquista de título, parabéns aos jogadores, parabéns ao técnico Fabinho, é uma conquista importante para quem trabalha na base, conquistar o título estadual, uma conquista muito importante, e eles fizeram por merecer, todos estão de parabéns e com certeza, logo, logo, alguns desses aí, no momento certo, na hora certa, estarão integrando o profissional. Alguns já integram, e alguns desses aí, inclusive, viajaram hoje de manhã para a Itália, porque quarta-feira a Chapecoense tem um amistoso contra o Torino, lá na Itália, na quarta-feira, e a delegação já viajou hoje, uma mescla de profissionais com meninos da base. Então, né, é o trabalho bom, importante que é feito na base, investimento forte por parte do clube. Por quê? Porque está na Série A. Por isso que tem que permanecer na Série A para que esse trabalho na base ele continue e que dê resultados mais positivos ainda logo ali na frente, na formação de atleta, que é o mais importante. Semana é cheia para a Chapecoense, na quarta-feira tem Copa do Brasil, equipe titular ficou aqui no Brasil, né? Sub-23 com alguns atletas, o Alan Ruschel também, por exemplo, o Leandro Pereira, que não pode jogar a Copa do Brasil, Luiz Otávio, viajaram para Itália, não divide, né? Divide o grupo, né? É ruim. Mas enfim, é a agenda internacional da Chapecoense também. O importante mesmo é o Campeonato Brasileiro. O próximo jogo é domingo lá no Recife contra o Sport. Não que a Copa do Brasil não seja, é importante, mas a prioridade é permanecer no Campeonato Brasileiro, porque isso financeiramente dá uma diferença muito grande. Com certeza. De Campeonato Brasileiro a gente continua falando, vamos falar do Internacional, venceu e venceu bem o Botafogo. Primeiro, ele acertou a trave botafoguense, mas depois Potker marcou um golaço neste sem pulo. E o segundo gol foi bem parecido. Bola alçada, mas dessa vez Potker dominou e também, lá na esquerda, fez o 4º dele no Brasileirão. Depois de boa jogada de contra-ataque, Damião fez o 3º do Internacional, que em 8 jogos em casa neste ano, venceu 6 e empatou 2. A vitória contra o Botafogo foi a 8ª do Internacional no Brasileirão. E ontem nós tivemos a rodada das goleadas, hein? Muitas goleadas pelo Campeonato Brasileiro, e a gente começa vendo como é que foi o jogo do Cruzeiro. Mesmo com 3 desfalques importantes, os visitantes aproveitaram a oportunidade e abriram o placar com o pé esquerdo. Diego Souza balançou as redes. Anderson Martins derrubou a Arrascaeta na área. Mas o time perdeu a chance. Barcos colocou força demais na bola e carimbou o travessão de Sidão. Aí, o tricolor cresceu na partida. Reinaldo apareceu livre para finalizar, mas Fábio defendeu. No rebote, Everton deu números finais ao jogo. O Flamengo tratou logo de balançar a rede do Sport. Diego cobrou escanteio e Hever mandou para o gol. Mas o time carioca relaxou e aos 43 minutos os pernambucanos conseguiram empatar. Marlone cruzou para Cláudio Vinck subir sozinho e cabecear para o gol. Logo aos 2 minutos, Lucas Paquetá aproveitou a falha da defesa do Sport para recolocar o Flamengo em vantagem. O terceiro saiu 3 minutos depois, um golaço de Everton Ribeiro. Ainda teve tempo de Uribe desencantar. O colombiano chutou de fora da área. Magrão falhou e virou goleada. Flamengo líder 4, Sport 1. Iago Pikachu foi derrubado na área. Ele mesmo cobrou o pênalti e abriu o placar para o Vasco no Mané Garrincha, em Brasília. Mas no segundo tempo, Romero recebeu o passe de Jadson e empatou o jogo.
Depois, Romero escorou o cruzamento de Pedrinho para fazer o gol da virada. Pênalti em Matheus Vital. E Jadson marcou o terceiro do Corinthians. Emerson Sheik fez o lançamento para o terceiro gol de Romero, o quarto do Corinthians. Bruno Henrique bateu de fora da área no primeiro gol do Palmeiras contra o Paraná, no Allianz Parque. O goleiro Thiago Rodrigues usou o pé para evitar o gol de Arthur, mas não impediu o segundo de Bruno Henrique. Dudu bateu escanteio, o goleiro do Paraná afastou, mas Lucas Lima estava atento e fez o terceiro do Palmeiras. O América Mineiro venceu o Santos na Vila Belmiro. O goleiro Vanderlei foi bem no lance, mas não conseguiu evitar que Rui marcasse o único gol da partida. Marcelo Cirino cabeceou para fazer o primeiro gol do Atlético Paranaense contra o Vitória, na Arena da Baixada. Marcinho aproveitou o cruzamento para ampliar a vantagem. Wellington ficou com o rebote do goleiro Ronaldo e marcou o terceiro. Mais um cruzamento e a conclusão de Pablo. Apesar da goleada, o Atlético está na zona do rebaixamento. O técnico Wagner Mancini do Vitória foi demitido. A cada rodada cai um técnico e dessa vez foi, então, a vez do Wagner Mancini, que estava no Vitória, e o Wagner que já passou aqui por Chapecó. Bahia e Atlético Mineiro fecham hoje, tá, gente? A 16ª rodada, mas vamos ver como ficou, então, a tabela de classificação depois dos confrontos do fim de semana, sábado e também domingo. O Flamengo segue líder, gente, com 34 pontos, seguido de São Paulo, Internacional e Grêmio, fechando o G4. O Atlético Mineiro, que tem uma partida a menos, 26 pontos. O Palmeiras também tem 26 pontos. Na 7ª colocação está o Corinthians, com 25 pontos, o Cruzeiro é o 8º com 24. O Fluminense é o 9º com 21 pontos e olha o salto que deu o América Mineiro, 10º colocado na tabela com 20 pontos. Mesma pontuação que o Botafogo, que é o 11º. Aí Vasco e Sport têm a mesma pontuação, 19 pontos cada um. O Vitória tem 18, está na 14ª posição. A Chapecoense tem 17, está na 15ª colocação. O Santos é o 16º com 16, mesma pontuação que o Bahia, que está na zona do rebaixamento já. O Atlético Paranaense tem 13, Paraná tem 13 e o Ceará, que venceu nessa rodada, chegou a 11 pontos. Lembrando que o Bahia joga hoje à noite, caso o Bahia vença, né, ele derruba o Santos para a zona do rebaixamento e a Chapecoense perde uma posição na tabela, mas por enquanto o Verdão respira fora da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E do Campeonato Brasileiro da Série A, a gente vai ver agora, vai passar aos gols da Série B do Campeonato Catarinense. Em Itajaí, o Marinheiro recebeu o Juventus e os visitantes marcaram o único gol da partida. Railson garantiu a vitória do Juventus fora de casa. Já o Blumenau fez valer o mando de campo diante do Barra. Os gols da vitória foram marcados por Juninho, cobrando pênalti logo aos 8 minutos de partida, e Miller na etapa final. E ficou assim, Blumenau 2, Barra 0. Agora o Beck é o terceiro colocado do retorno e soma 3 pontos no campeonato. Tá certo, esquentando a Série B do Campeonato Catarinense com apoio e acompanhamento total do Grupo RIC TV Record.